Olá pessoal, eu sou Eunice Lourenço e nós estamos aqui com o programa Viva Bem, com temas voltados à nossa saúde emocional, à nossa saúde mental, a temas voltados com a máquina que comanda o nosso corpo, o nosso cérebro. E hoje nós trouxemos conosco a Carla do Supera, que vai trazer para a gente temas voltados à ginástica cerebral. Carla, muito bem-vinda, que prazer tê-la conosco. Carla, quem é a Carla do Supera? O que é o Supera? Muito prazer tê-la conosco, Carla. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Eunice. Primeiramente, obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite. Bom, eu sou Carla Arantes, eu sou pedagoga, há 25 anos e estou há 2 anos no Supera, trabalhando com ginástica para o cérebro, para transformar vidas, Esse é meu propósito. Legal, Carla. Você pode falar um pouquinho sobre a sua formação e o que é o Supera, Carla? Claro. Então, eu sou pedagoga, trabalho com escola já na educação há bastante tempo e no Supera apenas há 2 anos. E o Supera é uma escola de ginástica para o cérebro e desenvolvimento pessoal. Trabalhamos com algumas habilidades, desenvolvendo algumas habilidades para potencializar a capacidade cerebral. Como é que funciona hoje? A gente vê que hoje o Supera, a gente vê trabalhando vários transtornos, sobre o transtorno do déficit de atenção e da hiperatividade. Como que funciona hoje, a ginástica cerebral? Sim, então o Supera, ele é um curso de ginástica para o cérebro, onde nós trabalhamos com algumas atividades e essas atividades elas precisam ter variedade, novidade e grau de desafio crescente. Por quê? Para a gente tirar o cérebro da zona do conforto, Normalmente, no nosso cotidiano, a gente tende a entrar numa rotina. E a rotina ela não é boa nesse sentido, Porque o cérebro, podendo, ele vai se acomodar. Então, a ideia é que nós façamos atividades com grau de desafio crescente, novidade e variedade. E por isso nós temos algumas ferramentas que nós utilizamos nas nossas aulas. Eu tenho uma dificuldade, por exemplo, eu quero que você me explique quando que eu procuro o Supera. Em que momento que eu procuro o Supera? Me explica quando que eu vou até o Supera. Me dá um exemplo. Então, o Supera, ele não é um curso de reabilitação, Ele é um curso para as pessoas que já têm uma boa memória, as pessoas que querem manter uma qualidade de vida, manter a saúde mental, e para aquelas que encontram-se numa situação que precisa potencializar e desenvolver alguma coisa. Por exemplo, crianças com baixo desempenho escolar, que não estão com uma performance muito boa, por conta do emocional ou do cognitivo mesmo, falta de atenção, concentração, enfim. Para as crianças, no caso dos adolescentes que vão prestar Enem, vestibular ou até mesmo os concurseiros, que precisam também de mais foco, concentração, atenção. No caso dos adultos, para uma melhor performance no trabalho, E no caso dos idosos, que nós também temos, os idosos no Supera, para maior qualidade de vida, mais autonomia, independência e postergar as demências, principalmente o Alzheimer. Então, o Supera, no desenvolvimento das suas atividades,
todos os exercícios cognitivos são voltados para isso. Por que você fala que ele não é uma reabilitação cognitiva se a gente está falando que a gente também pode trabalhar no Alzheimer? Sim, na verdade a gente pode trabalhar no início da demência para evitar que a doença avance tão progressivamente, tão rapidamente, né? Mas eu digo só para desmistificar um pouquinho, porque as pessoas veem supera a ginástica para o cérebro e pensam que é para as pessoas que têm problemas, né? Ah, o supera é só para quem tem problema. Na verdade, cada um tem uma questão específica, às vezes cognitiva, às vezes socioemocional, às vezes de socialização mesmo, né? Para estar num lugar onde haverá trocas, nós trabalhamos com dinâmicas, né? As aulas são muito atrativas, divertidas, então nesse sentido. Então só para desmistificar, mas com certeza a nossa metodologia também vem auxiliando essas pessoas no início da demência. Quando a doença já está avançada, não há infelizmente o que se fazer mais. A aula é comum para todo mundo chega, é a mesma aula para todo mundo, ou você tem uma aula individualizada para todas as pessoas? Como que funciona hoje, Carla? É assim, num primeiro momento, né, quando a pessoa vai conhecer o Supera, ela tem oportunidade de fazer uma aula demonstrativa gratuita, que ali vai ser exposto, né, então, como é o método e quais são as ferramentas que nós utilizamos, e também de nossa parte conhecer aquela pessoa que está chegando no Supera, né, para nós também é uma apresentação. A partir dali, ela se tornando aluno, ela vai entrar na turma de acordo com a faixa etária. Então nós temos os grupos que são feitos conforme a faixa etária. Então temos as turmas infantis, temos turmas adolescentes, as turmas de adultos e as turmas dos 60+, que são os idosos que nós chamamos de 60+. Carla, fala um pouquinho pra gente sobre a neuroplasticidade cerebral. Conta um pouquinho disso pra gente. Como é que funciona? Por que o cérebro precisa de estímulos? Conta um pouquinho disso pra gente. Sim. Então, o cérebro, né, como você bem disse, é a nossa máquina, né? Ele é que comanda, na verdade, o corpo. E é o único órgão, por enquanto, que não tem transplante. Então, a gente se preocupa muito com alimentação saudável, em beber muita água, em fazer exercício físico, mas muitas vezes esquecemos de cuidar dele, né, que é o nosso comandante. E é muito importante que a gente cuide, sim, da nossa saúde mental, porque a partir dos 25 anos de idade nós começamos a ter declínio mental, isso é normal, né? Mas se nós tivermos o cuidado de começar a fazer os exercícios cognitivos, independente da idade, né? Nós criaremos uma reserva cognitiva. Então, quando, com o passar da idade, esse declínio mental ele vai se agravando, né? Nós teremos essa reserva cognitiva para como se fosse uma gordurinha, né? Então a gente vai queimar a reserva cognitiva primeiro. Então é muito importante que a gente cuide da nossa saúde mental. E quando a gente fala de saúde mental, muitas vezes as pessoas atrelam isso à questão cognitiva. Então foco, atenção, concentração. Mas saúde mental também tem a questão do socioemocional, né? Então, elevar a autoestima, autossegurança, autoconfiança e dentre outras coisas também. Carla, você disse que vocês utilizam algumas ferramentas. Quais são as ferramentas que vocês utilizam no Supera em aula? Você pode mostrar pra gente? Eu vi que você trouxe bastante jogos aqui. Você pode mostrar pra gente? Com certeza. Bom, uma das ferramentas é o ábaco, né? Soroban também. E eu trouxe essa versão e essa daqui. Essa daqui normalmente a gente dá para os idosos, né? Ou para as pessoas que têm alguma necessidade especial na coordenação motora fina, enfim. Mas normalmente nós utilizamos esse daqui, né? O ábaco é uma das ferramentas excelente para o desenvolvimento do foco, atenção, concentração, né? Nós só conseguimos realizar as operações matemáticas se nós mantivermos atentos, né, ao que a gente está fazendo aqui. Bom, a outra ferramenta que nós temos são os jogos, e no Supera nós temos jogos individuais e coletivos. Então, individuais eu trouxe, por exemplo, né, a torre de Hanoi, a parede colorida, a torre vertical. Os jogos coletivos eu não trouxe nenhum, mas no Supera nós temos uma gama muito grande, né, desses jogos, que a proposta é trabalhar a socialização, né, e também a questão de saber perder, saber ganhar, porque
para saber ganhar, a gente também precisa aprender. Muitas vezes a autoestima está tão baixa que você ganha e você desacredita que você ganhou, por exemplo, né? Então, é uma excelente ferramenta para isso também. E, bom, então o ábaco, os jogos, nós trabalhamos com dinâmicas também, para que haja essa socialização, essa troca e o desenvolvimento do socioemocional. Então, uma pessoa que tem uma baixa autoestima, uma pessoa que tem vergonha, é muito tímida, por exemplo, na dinâmica ela é provocada a participar, a dar a sua contribuição, né? E o que é muito legal e interessante e que eu gosto muito no Supera é que não há julgamento, né? Ali as pessoas se respeitam o ritmo de cada um, respeitam a opinião de cada um, e essa parte da dinâmica é muito interessante nesse sentido. Uma outra ferramenta que nós temos são as neuróbicas, né? Neuróbicas são atividades que nós fazemos para tirar o cérebro da zona de conforto. Eu falo que é o suprassumo da ginástica cerebral, né? A cerejinha do bolo. Porque são atividades que nós podemos fazer em casa, algumas, no nosso cotidiano, e lógico, nas aulas do Supera tem outras atividades diferenciadas. Então, um exemplo de neuróbica. Você é destra ou você é canhota? Eu sou destra. Destra. Então, o fato de você escrever algo, uma palavra, uma frase com a sua mão não dominante, você está fazendo uma neuróbica. Tomar banho com a luz apagada, por exemplo, andar de marcha ré, fazer um percurso diferente do seu trabalho para casa, porque normalmente na rotina a gente tende a fazer o mesmo percurso, né? Então começar a prestar atenção, usar o relógio, normalmente você usa no pulso direito, por exemplo, passar a usar no esquerdo, que no primeiro momento vai ter ali um choque, né? Mas isso é uma neuróbica, tá? No Supera nós temos outras neuróbicas que nós fazemos também em aula. Uma outra ferramenta que nós temos chama-se Supera Online. Nada mais é do que uma plataforma desenvolvida por cientistas, né, franceses, em que as pessoas fazem algumas dinâmicas, alguns exercícios para também trabalhar memória, concentração, raciocínio lógico, dentre outras coisas. E o educador, ele tem a possibilidade de acompanhar a evolução desse aluno. Né? Você é pedagoga, para ser instrutor do Supera, tem que ter alguma formação específica? Nós temos uma certificação proposta pelo próprio franqueador, né? Então, esse educador, ele precisa passar por um curso de formação. Não necessariamente ser um pedagogo, né? Na rede, são 450 escolas em todo o Brasil. Então, na rede, nós temos conhecimento de pessoas com várias formações. Mas a certificação, esse curso de formação proposto pelo franqueador, ele é obrigatório e necessário, né? E a última ferramenta, não menos importante, são os exercícios cognitivos. Então, nós temos uma coletânea de livros baseados naqueles princípios que eu falei primeiramente, novidade, variedade, grau de desafio crescente, que os alunos vão fazendo também os exercícios. Os nossos livros chamam Abrindo Horizontes. E lá, nesses livros, contém essas atividades diferenciadas para o aluno. Então, ora ele vai fazer um tipo de atividade, ora ele vai fazer atividades com o Tangram, que é um quebra-cabeça de 7 peças, que nós utilizamos muito também, né, no Supera. Ele faz parte desses exercícios cognitivos. Então, são essas 6 ferramentas que desenvolvem o cérebro de uma forma integral, né? Você quer fazer algum... Como que a pessoa pode, por exemplo, Claro, utilizar? vou fazer uma demonstração Isso, aqui. uma demonstração. Essa daqui é a Torre de Hanoi, né? Então, qual que é a proposta inicial? Normalmente, pelo princípio do grau de desafio crescente, nós entregamos, né, para uma pessoa, por exemplo, que vai chegar no Supera para conhecer. O que você trabalha aí? Quais são as funções que você trabalha com a Torre de Hanoi? Aqui é estratégia, né, velocidade de raciocínio, atenção também. Então, o que acontece? Aqui nós temos uma torre, né, com 3 círculos, 3 pinos, como chamam, e a ideia é montar desta mesma forma neste pino ou neste pino. Mas tem algumas regras básicas, né, para que a pessoa possa conseguir fazer aqui. Uma delas é,
quando eu tiro uma peça, eu imediatamente preciso encaixar. Eu não posso simplesmente tirar, colocar na mesa e pegar o próximo, Capacidade de planejamento, estratégia, norma. Né? Organização, exatamente. O cumprir regras, né? E a gente faz essa associação para a nossa vida real, né? Que é o nosso dia a dia. Então, quando eu retiro essa peça, eu posso encaixar em qualquer uma das que estejam livre. E quando eu vou tirar a próxima, eu não posso colocar a peça maior sobre a menor, por exemplo, tá? Essa é a segunda regra. Então, se eu encaixei essa aqui, essa daqui tem que ser aqui, certo? E qual que é a ideia? É começar novamente a torre aqui ou aqui, lembra? Então, eu tenho que liberar um espaço para que a vermelha possa vir para cá. E aí, se eu colocar essa daqui, por exemplo, a amarela não pode vir, né? Então, olha só, a estratégia. Aí sim, eu venho com a amarela e depois a verde. Então, inicialmente, a gente começa com um grau de desafio médio, né? Vamos dizer assim. Ou, às vezes, bem desafiador. Como a pessoa não conhece, muitas vezes torna-se desafiador. Mas, na medida em que eu vou acrescentando pinos, ele vai ficando mais desafiador, né? E aí, sim, a pessoa tem que usar a estratégia para... de que forma que vai trazer a torre para o outro lado, certo? Aumentando a dificuldade. Né? Isso, e aí vai, traz o amarelo, o verde e o azul. E eu vou aumentando o grau de desafio até que a pessoa passe para cá ou para cá a torre toda, né? Tem uma quantidade de movimentos corretas, vamos dizer assim, adequadas, necessárias para a gente fazer tudo isso. Mas num primeiro momento, a ideia não é isso, né? A gente não avalia exatamente isso. A gente avalia a capacidade da pessoa perceber, cumprir as regras, prestar atenção ao comando que foi dado, né? E assim segue. Então, temos outras tantas ferramentas lá, como eu disse, né? Essa é uma delas. Legal. Que pessoa que pode fazer o Supera, Carla? Quem que pode fazer? Quem que pode buscar o Supera? Então, o Supera, ele é para todas as idades, né? A partir dos 6 anos, para as crianças que são alfabetizadas já, né? Então, o pré-requisito é que a pessoa seja alfabetizada e que ela tenha uma condição de acompanhar. Por exemplo, uma pessoa que está num grau avançado de Alzheimer, ela não tem possivelmente condições de acompanhar. Então aí realmente o Supera não pode auxiliar, não pode ajudá-la. Mas as crianças a partir dos 6 anos até criancinhas de 100 e poucos anos, né? E quais os benefícios da ginástica cerebral para cada faixa etária? Você tem como fazer essa medição hoje, explicar isso pra gente? Sim. Normalmente, né, a gente fala normalmente porque cada caso é um caso e cada pessoa é uma pessoa, né? Então, cada um tem uma necessidade específica e particular, individual. Mas, normalmente, falando-se assim, por faixas etárias, as crianças, elas vêm normalmente pela questão do baixo desempenho escolar, né? Os pais preocupados, e foi pensando nisso também que o Supera surgiu, né? Depois eu vou contar um pouquinho a história para vocês como surgiu o Supera. E então, no caso das crianças, baixo desempenho escolar ou muitas vezes baixa autoestima também, por um bullying, algo que a criança tenha passado, ou às vezes por uma questão familiar, por exemplo, separação dos pais. E a criança fica afetada com isso, com certeza, né? Então, também essa questão emocional, no caso das crianças, é bastante importante. Os adolescentes também, em função daquela questão de autoafirmação, muitas vezes, estão se preparando para Enem, vestibular, então há uma confusão até, não sabe bem o que curso que gostaria de fazer, né? Que graduação, enfim. E a questão emocional eu acredito que esteja em todas as idades, né? No caso dos adultos, então os adultos querem performar, ter uma melhor performance no trabalho, por exemplo, né? Ou ter coragem para começar do zero, recomeçar, mudar a vida, então trabalha com uma coisa, eu quero trabalhar com outra coisa, eu quero empreender, por exemplo. Então essa coragem também, autoafirmação, autossegurança.
autoestima e, no caso dos adultos especificamente, nós temos visto e recebido muitas pessoas com depressão e ansiedade, né? E o Supera, ele vem agregar no trabalho terapêutico que os psicólogos já fazem, né? Então não vem substituir, mas agregar, como um trabalho realmente agregando. Porque lá, com todas essas ferramentas, né, e principalmente nas dinâmicas, a pessoa vai se sentir melhor, né? Como eu disse, as aulas são atrativas, são dinâmicas, são muito interessantes. Então, todos que chegam lá no Supera e passam a fazer a aula se sentem acolhidos, se sentem pertencendo a um grupo, né? Às vezes ele não se sente pertencendo nem à própria família, né? Ele está numa condição de depressão tão profunda que ele não se sente pertencendo. Motivacional. Exatamente, então acaba sendo motivacional. Para os idosos, também eles têm a questão dos filhos que já casaram, formaram família, a síndrome do ninho vazio, né? Ou a preocupação em postergar o aparecimento do Alzheimer, ter qualidade de vida, saúde mental e continuar com uma autonomia, continuar para não ter que depender, por exemplo, de um familiar, né? E basicamente a saúde mental, lógico, né? Continuar com essa autonomia, essa independência e qualidade de vida. Acho que isso é fundamental. Carla, o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e da hiperatividade, que a gente sabe que ele traz 3 predominâncias, né? Que é a falta de atenção e concentração, que é a hiperatividade e a impulsividade, e os 2 combinados, né? A gente sabe que tem crianças, jovens, adultos que tem tanto a predominância desatenta, quanto a predominância hiperativa, quanto os 2 combinados. Como que hoje o Supera pode trabalhar com uma pessoa com TDAH? Pode Sim. trazer algum benefício para pessoas com TDAH? Se sim, como que isso pode funcionar? Me dá uma... Sim, claramente. Inclusive, nós temos alguns alunos com diagnóstico de TDAH e exatamente isso, com o uso das nossas ferramentas. Então, é um treino que nós fazemos, né? Por isso chama ginástica para o cérebro. É um treino, as aulas são semanais, então o aluno presencialmente ele está conosco uma vez por semana. Nos outros dias da semana, ele tem as atividades que ele faz em casa, sempre com acompanhamento, né, quando necessário também da educadora. Mas o que acontece? Todas as nossas ferramentas, ela desenvolve a atenção. Então, todas elas vêm exatamente para contribuir com um trabalho associado, né, associar um trabalho que a criança já faz. Por exemplo, acompanhamento com um psicopedagogo, psicólogo, às vezes a criança também está com uma fono, por exemplo. Então o Supera ele vem agregar ao trabalho que já é feito com essa criança ou esse adolescente, adulto, enfim, né? Todas as nossas ferramentas trabalhamos com atenção. Em tempos de pandemia, como que o Supera tem trabalhado com as pessoas? Como que tem sido esse trabalho do Supera? Conta pra mim aí. Bom, a pandemia, né, todos nós concordamos que não está sendo, né, a gente fala está sendo porque ainda não acabou. Já tem uma luzinha no fim do túnel, muitas pessoas vacinadas, graças a Deus, mas ainda está, a gente ainda precisa tomar alguns cuidados, não é verdade? E a pandemia, ela veio potencializar ansiedade, depressão, insegurança, baixa autoestima, porque é uma incerteza, né? Então, a gente pensando em um ano atrás, agora está um pouco mais tranquilo, mas um ano atrás, quando, né, em março de 2020 começou a pandemia, as pessoas ficaram desesperadas, não sabia se amanhã ia ter um emprego, com medo do próprio vírus, de ser infectado, de perder alguém da sua família, e muitos passaram por isso, né? Então, não só a questão do medo, da incerteza desse desconhecido vírus, do desconhecido amanhã, porque eu não sei o que exatamente vai acontecer, se eu vou estar empregado, se eu vou estar com saúde, se eu vou ter sequelas, né? Porque a gente sabe que a Covid deixa sequelas no cérebro, né? Então, esse medo também do amanhã, e principalmente o Supera, ele veio para ajudar as pessoas na questão da resiliência,
Porque é um momento muito difícil, mas é uma fase. Então eu preciso acreditar que as coisas vão melhorar, que isso vai passar. Então muitas pessoas nos procuraram, tivemos muitos alunos entrando na rede, não só no Supera Taboão da Serra, mas em todas as unidades, como eu falei, já, né, em todo o Brasil, procurando isso, esse acolhimento. Eu preciso trabalhar essa minha ansiedade. A depressão potencializou muito, né? Muitos relatos das pessoas: nossa, eu estava depressiva, eu faço tratamento há algum tempo, eu tomo remédio, mas isso não está sendo suficiente. Então, a partir do momento que começou a fazer os exercícios cognitivos, as dinâmicas, as pessoas foram se tranquilizando, melhorando e tendo esse otimismo de volta, né? De não acreditar que está acabando, né? Se Deus quiser, daqui a pouco todos estaremos vacinados e vamos cuidar do nosso cérebro, da nossa saúde emocional, que é muito importante também. Cara, o que você gostaria de deixar assim pra gente sobre autoestima? Algum trabalho que você tenha feito, que você gostaria de deixar pra gente? Tem algo que você gostaria de falar mais? Gostaria de deixar mais alguma informação pra gente no programa? Bom, de novo, né, eu quero agradecer a oportunidade. Para mim é muito prazeroso, né, eu falar do Supera, que tem um propósito de transformação de vidas, né, de ajudar o próximo, seja de que forma for. Então, no meu caso, é um propósito de vida mesmo. Então, é uma oportunidade maravilhosa estar aqui com você. E convidar as pessoas, né, a conhecerem a nossa metodologia. O Supera está aqui em Taboão da Serra, mas tem em outros lugares também. Enfim, podem nos procurar, né, fazer uma aula gratuita, demonstrativa. Lá nós vamos fazer alguns exercícios, a pessoa vai ter um esquenta ali, né, um gostinho de quero mais, com certeza absoluta. Então fica o convite. Com relação à autoestima, eu acho muito importante na questão do amor próprio. Nós estávamos falando isso agora há pouco, né, aqui nos bastidores, sobre a questão do amor próprio. É muito importante, né? Eu só posso dar para o outro aquilo que transborda em mim, né? Esse é um lema para mim hoje de vida. Então, amor próprio, vamos cuidar, né? E amor próprio envolve eu me olhar e eu cuidar de mim. E o cuidar de mim é beber água, ter uma alimentação saudável, cuidar do meu corpo, fazer atividade física é muito importante, e cuidar do meu cérebro, né? Precisamos cuidar de nós integralmente. Esse é o verdadeiro amor próprio. Que bom, Carla, foi um prazer receber você aqui, fiquei muito feliz, né? A gente vai deixar o teu contato, onde a gente te encontra. Eu agradeço. E o Supera, né? Uma verdadeira superação. Sim. Um prazer imenso te receber. E é exatamente isso mesmo, cuidar de mim para cuidar do outro, cuidar do nosso cérebro, que é a máquina que impulsiona toda a nossa vida. A gente acha que quem comanda o nosso corpo é o nosso coração, né? Também, né? A gente sugestiona isso, mas quem cuida de nós é o nosso cérebro. Eu só cuido do outro quando eu cuido de mim, né? Exatamente. O cuidar de mim para o cuidar do outro. Exatamente. O melhor amor que a gente tem é o amor próprio. Eu tenho uma frase que eu sempre uso em tudo que eu escrevo. Quem opta por se conhecer, decide da melhor forma viver. Então, cuide também do seu cérebro, né? Cuide da máquina que impulsiona o seu corpo, tá bom? Foi um prazer ter você conosco aqui e eu aguardo você no nosso próximo programa do Viva Bem. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Carla. Obrigada a você, Iô.